Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Foi maravilhoso o que vocês fizeram, amém? Vocês me surpreenderam, eu contava com 4 pessoas aqui. E veio mais gente ontem do que hoje. Ó que coisa. Tinha mais gente aqui ontem do que hoje, né? Meu Deus do céu, vou começar a falar que vai ter mutirão nas quintas-feiras também. Deus é bom, amém, queridos? Então, glória a Deus pela tua vida. Deixar também uma explicação aqui. Nós anunciamos aí... Quer que eu tire mesmo? Nós anunciamos aí um curso de inglês que a gente está fazendo em Santos. Deixa eu explicar para vocês, não é propaganda, tá bom? Que nós não recebemos nada para fazer propaganda. Mas esse trabalho do inglês lá é um trabalho evangelístico, então você aprende inglês, aprendendo a palavra. Isso é muito bom para quem tem um coração missionário, porque o inglês é falado em muitos países. Então, de repente, o Senhor te move daqui, te manda para um país qualquer aí que fale inglês, você já tem pelo menos uma base para conversar. Irmãos, eu não fiz essa escola de inglês, minha filha estava fazendo, e eu fui participar de algumas aulas lá, fui lá em algumas reuniões com o pastor. Vocês estão me ouvindo aí, né? Tá tudo certo. E aí eu vi o método de trabalho dele, até o lanche que ele faz é fantástico, porque ele monta um lanche lá, aí tudo que está na mesa ele coloca o nome em inglês. Você vai ter que comer as coisas em inglês lá, você não come nada em português não. Até no lanche, até no coffee break, eu achei fantástico isso, porque ele estava fazendo questão de ensinar direitinho. É um homem de Deus também que está fazendo esse trabalho lá, está um sucesso. Amém, irmãos? Então, se você tem vontade de fazer inglês, tem um pacote familiar lá, R$90 para o casal fazer, ó, coisa boa. Quer dizer, paga um e faz os dois. Isso é muito bom, tá bom? E como eu disse, não é propaganda, é só para o seu crescimento mesmo. Se você quiser fazer, faça, amém? Entendido isso? Para você não ficar falando, agora está fazendo até propaganda na direção do culto, não é propaganda não, irmãos. Amém, queridos? Glória a Deus pela vida do Caio, um homem guiado, que fechou praticamente falando que o nosso Deus é um Deus de milagres, amém? Nós estamos falando sobre o porquê nós precisamos dos dons espirituais e hoje nós vamos falar de milagres, prodígios e maravilhas, amém? Que são aqueles dons que você sabe que movem as coisas, os dons espirituais, aqueles que são os dons manifestos para mover as coisas, para mudar a circunstância. Só que deixa eu falar algo para você, irmãos, uma experiência que eu tive, né? Você também teve, evidentemente. A pandemia revelou muitos crentes, ou muitos não crentes, tá? Porque nós pregamos a palavra de Deus e nós precisamos, no mínimo, acreditar naquilo que nós pregamos. Nós falamos a palavra, nós ouvimos a palavra, nós cantamos a palavra. Pensa numa igreja da palavra, é verbo da vida mesmo. E, no mínimo, nós precisamos crer naquilo que nós estamos cantando, naquilo que nós estamos ouvindo e naquilo que nós estamos pregando. Porque, muitas vezes, nós estamos até mesmo pregando a palavra, mas não estamos crendo nela. Quer um exemplo? Falar de milagres, prodígios e maravilhas na igreja parece ser algo assim extraordinário, mas para nós deveria ser algo tão comum, querido, que você percebe que quando alguém é curado e manifesta a cura na igreja, as pessoas dançam e pulam e fazem maior festa, como se fosse algo assim, uau! E não, irmãos, para nós cristãos deve ser algo comum mesmo. Tá bom? Às vezes, deixa eu falar um negócio interessante, às vezes, você tem uma mensagem tão boa dentro de você e você não sabe como transmitir, mas deixa eu te dar um conselho, transmita com a vida. Amém, queridos? Porque não é de eu falar para você como funciona a fé, é eu viver fé. E aí as coisas vão funcionar. Amém? Esses dias eu estou com um carro novo, um carro zero que está aí na porta. Meu carro mas às vezes ele não pega. Aí esses dias eu bati na chave, fui sair do trabalho, bati na chave 1, 2, 3 vezes, o carro não pegava. Eu estou com meu sobrinho do lado, meu sobrinho disse, rapaz, e agora? Eu disse, agora a gente para um pouco, a gente ora e bate na chave de novo. Eu não sabia, defeito, eu não sou mecânico não, irmão. A gente para a hora e bate a chave de novo. Aí, relaxei. Pai, muito obrigado. Porque tudo que é possível fazer de manutenção nesse carro, nós estamos fazendo.
Obrigado porque o Senhor pode fazer esse carro pegar. E aí bate na chave, o carro pega. Então, irmãos, tem que ser algo comum para a gente, essas coisas. Amém? Ah, mas isso não é milagre, prodígios, nem maravilha. Não, é fé. Amém? E fé também é um dom espiritual. Amém, irmãos? Então vamos lá, nós estamos falando sobre os dons do Espírito, nós já falamos sobre o Espírito Santo ser tudo em todos, aquele que opera tudo em todos, tudo é por causa do Espírito. Nós já falamos um pouco sobre os dons ministeriais, falamos um pouco na semana passada sobre os dons de revelação, que são os dons espirituais que revelam algo, né? Nós falamos sobre palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos, amém? Nós sabemos que os dons são 9, são eles: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, dom da fé, operação de milagres, dons de curar, profecia, variedade de línguas e também a interpretação das línguas. Eles são divididos em 3, que são os dons de revelação, que revelam algo, são os dons de poder, dons espirituais que fazem algo. Ou seja, os dons espirituais, eles mudam o curso das coisas. Amém, irmãos? Os dons de poder mudam o curso das coisas. As coisas estão indo por um caminho. O dom da fé muda o curso das coisas. Quando Jesus disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte: ergue-te e lança-te daqui. Se você não duvidar no coração, mas crer no que você fala, assim será. Mas espera aí, é só ter fé para mudar um monte? Não, é o dom da fé que muda o curso das coisas. Você está comigo? Nós vamos falar um pouco sobre isso. E também tem os dons vocais, dos quais nós discutiremos isso na semana que vem. Amém, irmãos? Que é profecia, variedade de línguas e também a interpretação das mesmas. Amém? Hoje nós vamos falar sobre os dons de poder. O dom de poder, irmãos, opera na dimensão física, manifestando o que não existe. Está comigo? O dom de poder, ele manifesta o que não existe. Você vai ver inúmeras vezes, se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus, ele trazia à existência coisas que não existiam. Exemplo, a visão do cego. O que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Não é assim? O que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver, então veja. Né? O dom de poder você vai ver trazendo à existência coisas que não existem como se fosse. Amém, irmãos? Meu Deus. O dom de poder, ele extingue, ele altera, ele faz o que já existe, tornando, traz aquilo que não existe como se existisse, tornando possível o que era impossível. Não é assim? Alguém já viu alguns exemplos de pessoas com a perna mais curta, esticando a perna? Eu acho aquilo tremendo, irmãos. Não é aquilo que me converte, não, eu já sou crente. Mas eu acho aquilo tremendo, né? A pessoa vê na hora assim, as coisas acontecendo e fala: meu Deus do céu, que coisa linda. Mas esse não é o único dom de milagre, tá bom? Acontece muito no meio da igreja, mas não é o único dom de milagre. Tem muitas coisas acontecendo dentro da igreja e você nem percebe às vezes. Nessa igreja, por exemplo, né? Situações que você nem sabe. Era uma coluna desviada, a coluna foi endireitada. Era um nódulo, um caroço que sumiu, desapareceu no meio de um culto dentro da igreja. Né? Era uma hérnia que precisava de cirurgia, já tinha um caroço estabelecido, precisava de cirurgia. E nós falamos para a pessoa: olha, crê que não vai ser assim? Não, eu creio. Então nós vamos orar e não vai precisar da cirurgia. Oramos, o caroço some. Entende? Sem precisar de cirurgia. Então essas coisas acontecem dentro da sua igreja e você nem percebe. Porque é uma coisa comum para a gente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero ler um texto com você rapidinho. Está em João, capítulo 4, versículo de número 46. João 4, 46. Vou começar por aqui. Você está aqui? Está pronto para colocar a palavra em prática na tua vida? Essa palavra, irmãos, tem que funcionar pelo menos para você, tá bom? Amém. Aí depois você sai curando o mundo todo, se quiser. Mas primeiro funciona para você. Vamos lá. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Presta atenção que já houve um milagre lá. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum.
tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse, presta atenção nesse detalhe, que Jesus disse, se não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Então, existem algumas pessoas no meio da multidão que precisam ver coisas acontecendo, né? Existem pessoas que precisam mesmo das manifestações. Então, se você ainda não entendeu até agora o porquê nós precisamos dos dons do Espírito Santo, existem pessoas que, se eles não ver, eles não vão crer. A importância dos testemunhos, tá, irmãos? É importante dar testemunhos na igreja. Você testemunhar as coisas que Deus fez. Eu me lembro um testemunho que eu ouvi e como eu bati naquele testemunho, como eu critiquei aquele testemunho. Eu era criança ainda, tá? Depois eu cresci. Eu ouvi o testemunho uma vez de uma irmã que conseguiu comprar um fogão novo. E eu saí da igreja meio escandalizado. Falei, rapaz, porque para mim era fácil comprar um fogão, viu, Caio? Era fácil. Até hoje, se eu quiser, eu vou na loja e compro um fogão. Fácil comprar um fogão. Para alguns é fácil. Mas para aquela irmã, você precisava estar lá no dia, vendo ela contar o testemunho de que ela comprou um fogão novo. Que coisa maravilhosa. E eu falei, rapaz, que besteira. É só comprar um fogão. Eu cresci, irmãos. Na medida que eu cresci, eu aprendi que testemunho edifica a fé de outras pessoas. Enquanto para mim era fácil comprar um fogão, tinha gente que estava com um fogão ali funcionando uma boca só, porque as outras não funcionavam mais. Naquele mesmo grupo de pessoas, então precisava se ouvir que Deus é poderoso para dar fogão. Depois eu tive uma experiência de meu fogão só está funcionando duas bocas. E eu proscatinando, deixando para depois, até que certo dia eu disse a Vanessa, amanhã nós vamos comprar o nosso fogão. E aí marquei a minha saída de casa às 10 da manhã para comprar um fogão. Estávamos nos aprontando, quando foi por volta de 9h40, alguém tocou a campainha da minha casa. Era uma entrega para mim, era um fogão, que eu até hoje não sei quem deu. Estava no meu nome um fogão, e até hoje eu ainda não sei quem deu. Chegou o fogão na minha casa, foi você, se revele. Chegou um fogão na minha casa, é um testemunho, irmãos. Um fogão, Deus deu fogão para mim, eu não sei quem deu, eu sei. Na íntegra eu sei quem foi o Senhor. Então os testemunhos é importante, porque se não verem os milagres acontecerem, de modo nenhum crerão. É necessário você falar. Outro dia eu vi o Caio vindo aqui dando um testemunho sobre ele ter passado lá no concurso e tal, né, colocado diante do Senhor. E como isso é bom, irmãos, tem mais gente fazendo concurso. E crendo que se foi possível para ele, se Deus ajuda para me ajudar também. Você está comigo, irmãos? Então é necessário você contar os teus testemunhos também. Quantos aqui já receberam cura do Senhor em alguma área do seu corpo aí? Glória a Deus. De vez em quando, irmãos, compartilhe essas coisas. Amém? Às vezes você vê o pastor contando as mesmas histórias, é porque essas são as minhas, eu não tenho outras. Eu não posso contar as suas, não. Amém, queridos? Glória a Deus. Aí Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele diz para esse homem que ele fosse embora, que o filho dele já estava curado. Jesus disse, vai, teu filho já está curado. Já existe dom de operação de milagre aqui acontecendo. O dom da fé está sendo operado aqui. Jesus disse, vai, que o teu filho já está curado. Então o dom da fé já foi aqui já. O homem se apegou a essa palavra. Eu vou continuar a leitura do texto para você não se perder no que eu estou falando. Vamos lá. Versículo 50. Aí disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Aí a Bíblia diz que no caminhar dele, ele já encontrou com alguns que vinham da casa dele e disse, não precisa mais, o teu filho já está curado. O dom da fé em operação em Jesus. Mas primeiro Jesus disse, se eles não veem, de modo nenhum crerão. Amém, irmãos? É importante nós crermos naquilo que nós estamos ouvindo e naquilo que nós estamos pregando. Amém? Não só crer, mas também divulgar
as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém, queridos? Glória a Deus. Pregue com suas palavras, mas pregue com sua vida. Amém. O dom da fé é um dom especial, você sabe disso, porque algumas pessoas confundem, alguns estão fazendo rema, acabaram de ter manifestações do Espírito, deve estar bem alinhado nisso. Algumas pessoas confundem o dom da fé com a fé, aquela porção de fé que Deus deu a cada um de nós. Todos nós temos fé, amém, queridos? Amém. Todos nós temos fé, porque pela fé nós confessamos a Jesus, pela fé nascemos de novo, amém? Pela fé nós vivemos, pela fé saímos da nossa casa hoje, cansados do trabalho e viemos até a igreja. Para quê? Para adorar ao Jesus que você não viu. Amém, queridos? Para cantar o Deus que opera milagres, um Deus que você não viu e você canta isso. Pela fé você vive. Você está comigo? Mas a fé, aquela fé descrita em Romanos, com o coração se crê para a justiça, né? Aquela fé confessada em Romanos, não é o dom da fé. O dom da fé é o poder de Deus em operação em cada um de nós. Amém? Você vê isso acontecendo quando Pedro está ali na Porta Formosa e de repente alguém pede para ele dinheiro. A Bíblia diz sobre o paralítico pedindo dinheiro na Porta Formosa. E Pedro diz, olha, ouro e prata nós não temos, mas o que nós temos nós te damos. O que é que ele tinha? Ele tinha o nome de Jesus. E ele opera no dom da fé. Não só na fé em Jesus, mas no dom da fé, dizendo, olha, em nome de Jesus, levanta e anda. De um salto, o homem ficou de pé. Você entende? Que é diferente a fé para o dom da fé. Amém, irmãos? A fé salvadora é uma. O dom da fé manifesta é outro. O dom da fé muda o curso das coisas, faz coisas acontecerem. Amém? Seja para um carro, seja para uma carona, seja para você mudar de cidade, seja para uma cura de uma pessoa, seja para chuva parar. Quantos aqui já orou para não chover? Você já fez isso? Teve uma situação minha em que eu precisei ir a Campinas, era uma reunião de pastores lá em Campinas, na igreja do pastor Emílio. E eu estava sem carro, eu estava com uma moto na época, e o tempo estava totalmente fechado, e eu disse, Senhor, eu creio que eu vou até lá e não vai chover, eu vou chegar lá totalmente seco. E eu disse, chuva, você se detenha, porque eu tenho que chegar em Campinas totalmente seco. Eu vou de moto, não vou me molhar, eu vou chegar lá, sei que as nuvens vinham, me cercavam de um lado, de outro. As nuvens parece que olhavam para mim e ria, eu vou te pegar. E eu dizia, você vai se deter, você não vai me pegar, eu vou chegar em Campinas seco. E sabe o que aconteceu? Eu cheguei em Campinas seco. Agora eu vou te contar a minha vergonha, eu não orei pela volta. Eu tomei tanta chuva na volta. Eu deveria ter orado completo. Se eu criei para chegar lá seco, eu devia ter criado para chegar em casa seco também. Amém, irmãos? Deus é poderoso para fazer mais, amém? Glória a Deus. Eu conto minhas vitórias para você, mas também conto as minhas derrotas, né, irmãos? Então o dom da fé funciona. Se você precisa que não chova, a chuva vai se deter sim. Jesus fez isso, irmãos. Ele estava dentro de um barco onde estava acontecendo uma tempestade, sim ou não? Estava acontecendo uma tempestade ali, os apóstolos no barco, irmãos, os apóstolos de Jesus, e Jesus estava no barco. A Bíblia diz que aquele barco ia a pique. O que acontece quando um barco afunda? As pessoas que estão dentro morrem afogadas, não é assim? E qual era o intuito daquela tempestade? Matar Jesus? Ele estava no barco também. Mas não era a hora dele de morrer, ele não veio para morrer daquele jeito. Amém, irmãos? E aí uma grande tempestade, a Bíblia diz que ele falou com a tempestade. Ei, aquieta, emudece. Tempestade, deveria estar barulhenta, porque ele disse, emudece. Fica quieto, como quem fala com a criança, fica quieto. Meu filho estava pulando em cima de mim hoje, eu digo, fica quieto, menino, pelo amor de Deus. Jesus falou com a tempestade, imediatamente. Não é o dom da fé em operação? Imediatamente, o mar se acalmou. Aleluia. Talvez você não tenha noção do tamanho
da grandeza do milagre que aconteceu ali, mas porque o dom da fé estava em operação, o curso das coisas foi mudado. E ainda houve bonança. Amém? Porque em Cristo sempre tem mais. Amém, queridos? O dom da fé, presta atenção. Elias, ele encarou 400 profetas. Vocês são profetas, vocês estão pregando Baal aí, vocês estão fazendo o que devem fazer, o que vocês acham que devem fazer. Vamos fazer um negócio aqui, vamos orar ao nosso Deus. Vocês oram ao de vocês, eu oro ao meu. O Deus que responder com fogo. Você já viu caindo fogo do céu? Se você vê hoje, você pensa que é o apocalipse já, né? Já pensa que é o fim do mundo, caindo fogo do céu é o fim do mundo. Mas Elias, irmãos, operando no dom da fé, ele fez cair fogo do céu. Ele fez. Por quê? Porque ele orou a Deus e Deus mandou fogo. Você não vê relato de que fogo veio do céu, em momento algum da história da humanidade, só nesse texto de Elias. O dom da fé muda o curso das coisas. Eu acho interessante porque o texto diz que o fogo queimou o holocausto, o fogo queimou as pedras, o fogo queimou o holocausto, queimou as pedras e lambeu a água que estava... Que Elias ainda debochado mandou colocar água lá. Molha tudo, encharca tudo, faz uma valeta ao redor, enche a valeta de água. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Se eles não veem milagres, se eles não veem os sinais, de modo nenhum crerão. Você vai ver no livro de Daniel algumas situações acontecendo que os próprios reis condenavam o povo de Deus. E porque o povo de Deus andava em fé, os milagres aconteciam e os reis se convertiam. Daniel, cova dos leões para você. Não é para orar a Deus, você está orando, cova dos leões. Daniel, cova dos leões. Os leões dormem. O rei sai e fala, agora eu sei que esse aí é o Deus verdadeiro, não é possível. O Deus verdadeiro. Nabucodonosor, rapaz, é para se prostrar. Não se prostrou, fornalha. Fornalha, todo mundo, os três aí, para fornalha. O fogo estava tão quente que queimou os soldados. Caiu os três na fornalha. Tinha 4 passeando dentro dela. O rei disse, a partir de hoje, novo decreto. Todo mundo tem que adorar esse Deus. Se eles não veem os sinais, de modo nenhum crerão. Amém, queridos? Então a igreja, na verdade, nós fomos chamados para andar nesses sinais. Nós fomos chamados, irmãos, essas coisas têm que ser comum para nós. Eu não estou falando de ninguém ser jogado nos leões, não. Fica tranquilo. Já passamos por essa fase, amém? Não estou falando para ninguém ser jogado em fornalha. Já passamos também por essa fase. Salvo em alguns países de portas fechadas, ainda não. Mas tem que ser comum para a igreja, irmãos. Cura tem que ser comum para a igreja. Milagres acontecendo tem que ser comum para nós. Sabe, pessoas vindo aqui contando testemunho. Esses testemunhos que dizem assim, olha, eu orei para passar na prova e eu passei. Sabe, irmãos, se a nossa vida não for regrada por fé, então é melhor pararmos. Amém, irmãos? E o povo precisa ver as coisas acontecendo em nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá. Presta atenção, algumas coisas aconteceram, você lê Bíblia, você vai ver que no Novo Testamento ele é coberto por sinais, sim ou não? Imagina, irmãos, o pastor está aqui na igreja, aí entra 2 membros, o pastor sabe que está mentindo, ele diz assim, rapaz, por causa da tua mentira, tu vai morrer aqui mesmo. No mínimo temor no coração da gente ia gerar, não ia não? Rapaz do céu, mentindo, você não está mentindo para mim não, rapaz. Você não está mentindo para mim não, você está mentindo para o Espírito Santo. E porque você está mentindo para o Espírito Santo, ó, o povo aqui, ó, vai carregar seu corpo aí, você vai morrer aqui mesmo. Tenho certeza, irmão, nunca mais você mentir. Detalhe.
Mas os sinais acontecem, o dom da fé em operação, irmãos. Pedro não lançou a espada, Pedro não pegou a espada dessa vez, ele já tinha passado por essa fase, já havia se convertido, graças a Deus, porque de outra sorte ele ia pegar a espada e ia dizer, rapaz, você está mentindo, vem cá que eu vou cortar-lhe uma orelha sua. Mas não, agora ele está operando no dom do Espírito. E no dom do Espírito ele já não confronta mais as pessoas fisicamente. Ele já diz, rapaz, não é para mim que você está mentindo não, é para o Espírito Santo. Amém, irmãos? E ali, sinal acontece. Grande temor veio sobre a igreja. Grande temor veio sobre a igreja. Eu sei que é forte demais. Depois entra a pobre da Anania sem saber de nada. Ela já era viúva e não sabia. Aí entra lá sem saber de nada. E aí, Safira, vendeste por tanto? Uma chance para tu fazer o que é certo. Vendeste por tanto? É, por tanto. Pois bem, até aí o povo que levou teu marido vão levar tu também. O povo não saiu da igreja não, Michele. Ainda estava lá para carregar a Safira ainda. O povo ainda estava lá para levar a Safira ainda. Esse é o dom da fé em operação, irmãos. Amém. O dom da fé muda o curso das coisas. O dom da fé faz com que 5 pães alimentem 5.000 homens. Além de mulheres e crianças, às vezes nós estamos preocupados com o nosso dia de amanhã, a palavra nos ensina a não ficar preocupado. Irmãos, nós podemos usufruir desse dom, porque ele opera em nós, ele está em nós. Amém, irmãos? Nós estamos cantando aqui, ele é o Deus de milagre, ele é o Deus de milagre. O Deus de milagre opera em nós hoje. Se Deus quer fazer milagre hoje na terra, ele vai me usar e vai te usar também. Se Deus quiser impor as mãos sobre alguém, ele não vem com a mão dele direto, não, irmãos. Ele vai usar a sua mão para impor sobre alguém. Nós precisamos crer nisso e precisamos desenvolver isso em nós. Amém, queridos? Nós precisamos desenvolver isso em nós. Precisamos, no mínimo, botar a fé na nossa fé. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, Jesus multiplica pão, Jesus acalma a tempestade, Jesus transforma a água em vinho. Tudo isso ele faz pelo dom da fé que operava nele. Pedro cura paralítico, Pedro mata pessoas. Tudo pelo dom da fé, amém, irmãos? Aleluia. Operando milagres, operando maravilhas. Enquanto o dom da fé, lembrando que o dom da fé é um dom pacífico. Tá bom? O dom da fé é um dom pacífico, relaxa. Porque é algo que você opera em você mesmo. Diferente do dom de milagres, que ele é ativo, ele vai mudar coisas. O dom de milagres vai mudar coisas, vai fazer coisas funcionar. O dom de milagres vai fazer você andar sobre as águas, porque muda o curso das coisas. Você poderia pensar que aquela água congelou, mas ela não estava congelada. Que assim que Pedro atentou para as ondas, ele afundou. Né? A ciência vai dizer que, de repente, aquela tempestade congelou a água e Pedro andava em cima dela. Mas não, porque ele não afundou no gelo. Ele afundou mesmo. Amém? Operação de milagres é diferente do dom da fé. Enquanto o dom da fé é um dom passivo, ou seja, alguém sofre ou recebe uma ação, a operação de milagres, por sua vez, é um dom ativo, ou seja, alguém que exerce ou age. Milagre é alguém exercendo, é alguém fazendo acontecer. A operação de milagres é você fazer acontecer. É o que você já viu acontecer. Você já viu pessoas sendo curadas, você já viu pessoas sendo transformadas, você já viu situações sendo transformadas, milagres acontecendo. Amém, irmãos? O exemplo de operação de milagre, Felipe foi arrebatado de um lugar para o outro. Você já viu isso na Bíblia? Em Atos, no capítulo 8. Felipe ele foi arrebatado de um lugar para o outro. Naturalmente, você já viu alguém ser arrebatado de um lugar para o outro? Não existe isso. Naturalmente, uma pessoa não desaparece aqui e aparece lá. Você pode ter visto isso nos desenhos animados, ou nos filmes de fantasma, não sei. Mas, naturalmente, você não vê uma pessoa desaparecer de um lugar e aparecer no outro, senão uma operação de milagre. Paulo decretando a cegueira de um mágico.
você vai ver Paulo decretando a cegueira de um mágico. O mágico chegou lá, queria negociar algumas coisas, e Paulo disse assim: rapaz, você é filho do diabo. A partir de agora você vai ficar cego. Isso está em Atos no capítulo 13. A partir de agora você vai ficar cego. Então, você pensa assim: ah, mas Paulo falou isso para o mal. Não. Paulo só mostrou para ele a posição que ele estava. Só que mudou o curso das coisas. Você pensa que está enxergando, mas você é cego, agora você vai ficar cego mesmo. Entende isso? A operação de milagres muda o curso das coisas. Você pode mudar um câncer em uma cura. Nós vamos falar de cura ainda, amém, irmãos? Os milagres, eles confirmam a palavra, amém? Os milagres confirmam a palavra. Em Marcos, abre sua Bíblia em Marcos, no capítulo 16, e versículo 20. Marcos 16, 20 diz assim: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que os seguiam. Espera aí, presta atenção nesse detalhe. Eles iam pregando a palavra e o Senhor ia com eles, confirmando a palavra por meio de sinais. Se nós pregamos cura, acaso Deus não pode confirmar a palavra curando os que estiverem em nossa volta? Amém. Amém, irmãos? Há alguma coisa que seja impossível para Deus? Nós pregamos um Deus de milagre, um Deus que pode todas as coisas, e Deus não pode confirmar a sua palavra para conosco? Enquanto nós pregamos a palavra dele, enquanto divulgamos a palavra dele, Deus não pode operar milagres no meio de nós? Claro que pode. Ele é o primeiro interessado em confirmar a palavra dele, irmãos, porque quando a palavra de Deus é confirmada, a glória vai para ele. Amém. Quando nós oramos por alguém que está enfermo, e nós oramos dizendo: muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz que em nome de Jesus eu imporei as minhas mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Você está orando com base na palavra. A confirmação da palavra, irmãos, é da responsabilidade do autor. Você está comigo? A confirmação que diz que imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados é da responsabilidade do autor, irmãos. Deus vai confirmar a palavra dele. Amém, queridos? Então não tenha medo de andar nessas coisas, queridos. Não tenha medo de frutificar nos dons do Espírito. Porque Deus, ele é o primeiro interessado em confirmar a sua palavra. Amém? Em Atos, no capítulo 8, versículo 6, diz assim: as multidões atendiam unânimes. Eu já estou lendo rápido porque meu tempo foi embora todo. Caio cantou 10 canções. Mas glória a Deus, estava muito bom. As multidões atendiam unânimes as coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Então as multidões não só ouviam, eles viam os sinais. É necessário, irmãos, o povo ver os sinais no nosso meio. Amém, queridos? É necessário, ainda que o teu testemunho seja 1 ou 2, ainda que você entenda que seja pequeno, Deus já curou você de alguma coisa, irmãos, compartilhe essas coisas. Porque essas coisas vão transformar outras vidas. Às vezes você não percebe. Poxa, eu tinha só uma unha encravada. Aí eu orei ao Senhor e Ele me curou da unha encravada. Irmãos, eu me converti ao Senhor com 24 anos de idade. Eu sofria de gastrite. Daquelas de vez em quando meu estômago atacava, eu me curvava de dor. Com 24 anos de idade, eu me curvava de dor no estômago. Vez por outra, a minha cabeça parecia que ia explodir com a tal da sinusite. Com 24 anos, irmãos, eu sofria dessas coisas, isso era infernal, essas coisas. Alguém já teve essa... É bom, né? Não é não. Dói demais, você tem a impressão que a sua cabeça vai explodir a qualquer momento. Dói demais. Era 24 anos que eu tinha. Essas coisinhas que me seguiam, que era presente de Adão que deixou para mim. Irmãos, eu me converti, eu aceitei a Jesus como meu Senhor.
Eu comecei a entender essa palavra, que cura me pertencia, que no plano de salvação Ele me deu cura também. E porque eu comecei a entender essa palavra, eu não sei mais o que é essa zite da vida, eu não tenho gastrite, irmãos. Meu estômago, ainda hoje eu brincava com minha filha dizendo que meu estômago é de aço. Não tem nada que eu coma que me faça mal. Só cebola que eu não gosto mesmo. Mas não tem nada que eu coma que me faça mal, eu tenho um estômago bom. E pense num cara que gosta de um cafezinho. Né? Minha cabeça não dói mais, graças a Deus. Não tenho dor de cabeça. Dor de cabeça não me pertence, irmãos. Às vezes eu vejo as pessoas falar, ai, estou com uma dor de cabeça terrível, não sei o que é mais, graças a Deus. E nem quero saber. Eu fui curado de uma vez por todas. Amém, irmãos? Essas coisas não podem ser contadas, porque às vezes parece ser algo tão pequeno, mas quantas pessoas estão do nosso lado que sofrem de sinusite? E a gente pode falar para elas, rapaz, Deus me curou de sinusite. Cristo me curou. Cura se manifestou no meu corpo e pode se manifestar no teu também. Se você quer ficar com a dor de cabeça, pode ficar, mas se quiser ser curado, vem cá que eu vou impor as mãos sobre você e você vai ficar curada. Amém, irmãos? Ah, gastrite, dói tanto. Não posso tomar muito café para não atacar a minha gastrite. Minha gastrite. Quando fala assim é perigoso. Vamos abrir mão dessas coisas, amém, irmãos? Os dons de curar. A primeira coisa que precisamos entender sobre dons de curar é que dons de curar não é ciência, tá bom, irmãos? Dons de curar não é ciência. Ah, eu creio tanto no dom de curar, então eu vou orar por você, mas toma um chazinho de açafrão. Aleluia. Estou dando uma olhadinha para ver se minha sogra não está aqui. Chazinho de açafrão é bom para isso, o gengibre é bom para aquilo. Irmãos, nós sabemos que todas essas coisas são boas mesmo, tá? Não tô menosprezando isso. Deus fez essas coisas porque é bom mesmo, tá bom? Tudo que nós nos alimentamos, irmãos, tem um benefício para o nosso corpo. Foi Deus que fez para nós, Ele é perfeito. Você está comigo, irmãos? Mas a cura divina não tem a ver com a ciência, amém, irmãos? Você não pode crer na cura divina e junto com a ciência, porque fé é ou não é. Você está comigo? Fé é ou não é. Se você não teve nenhuma revelação até agora dentro dessa mensagem, fique com essa. Fé é ou não é. Você não pode crer pela metade. Amém, irmãos? Os dons de curar, eles estão na Bíblia, nos mostrando. A Bíblia diz em vários lugares que Jesus andava por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Existem algumas ideologias, eu vou dizer assim, que juntam muito a fé com a medicina, dizendo que Deus criou todas as coisas para nós e que aquele lodo que Jesus cuspiu no chão e fez aquele lodo, aquilo era totalmente medicinal. Tá? Você não sabe, mas saliva com barro dá um remédio poderoso aí. Você pode passar na vista que enxerga de novo. Alguém consegue pegar essas coisas, esses detalhes da palavra, que a Escritura diz, ó, toda erva verde vos será por alimento. Então toda erva verde vai curar você também. Algumas pessoas podem se apegar a detalhes para ligar a fé e ao natural, irmãos. Mas o dom de curar não é natural, é um dom espiritual. Amém, irmãos? Os dons de curar são manifestados através de nós, pessoas. Amém? Quando você crê para ser curado, é a fé funcionando. Mas quando é dom de curar, ele se manifesta através de você para outras pessoas. Quantos já tiveram experiência de orar por alguém enfermo e a pessoa ficar curada? Glória a Deus, que benção. Fica a mãozinha levantada, que depois eu vou impor minha cabeça na sua mão. Não é bom isso, irmãos? Impor as mãos sobre alguém ficar curado. Às vezes nós não temos a noção da dimensão disso. Mas, irmãos, nós somos instrumentos de Deus. Os dons espirituais estão em nós para alcançar outras vidas, queridos. Às vezes não é aqui dentro da igreja, não. Às vezes o povo da igreja, graças a Deus, está tudo curado. Você acaba um culto aqui, você fala, alguém enfermo aí para a gente orar. Aí o povo da igreja tudo fica quietinho. Todo mundo curado, graças a Deus. Ou curado ou não tem fé para ser curado.
porque não se manifesta, né? Vamos pensar nesses dois lados. Mas na rua, às vezes, lá no nosso trabalho, as pessoas estão sofrendo. Elas têm dores de cabeça, elas têm gastrites, elas têm reumatismo, elas têm osteoporose, elas têm todo tipo de porose, elas têm frieira no pé. Elas têm tudo de ruim. E você está do lado delas. Você pode ser a resposta de Deus para essas pessoas. Se eles não verem os sinais, de modo nenhum crerão, mas se eles verem, irmãos, se eles verem coisas acontecendo, certamente eles se converterão ao Senhor. Certamente eles vão entender que o Senhor é Deus. Irmão, seja ousado, porque o Espírito de Deus está em você. Amém, queridos? O Espírito de Deus, ele habita em você. E é para eu e você fazer o nosso papel hoje. Você está comigo? Eu não vou avançar, meu tempo acabou. Eu quero só ler um texto com você aqui para eu encerrar. Os milagres devem operar hoje em nossas vidas. Hebreus capítulo 2, versículo 3 diz assim. O versículo 3 começa bem, dizendo: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então Deus deu testemunho da palavra, por isso que o autor de Hebreus começa dizendo: como nós escaparemos se negligenciarmos algo tão grandioso como isso? Porque a palavra foi pregada, depois chegou até nós, foi anunciada, e Deus, o próprio Deus, confirmou ela, através de sinais, prodígios e maravilhas, ou seja, não foi só de palavra. Paulo fala assim: olha, eu não preguei um evangelho para vocês só de palavra, mas de poder. Amém, irmãos? O evangelho que chegou em nós não foi só de palavra, mas também foi de poder. E Deus dando testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e maravilhas. E ele distribuiu por distribuições do seu Espírito Santo, segundo a sua vontade. Esse Espírito que foi distribuído chegou em mim e em você hoje, irmãos. É o Espírito que atua dentro de mim e dentro de você. Amém, queridos? Você pode repetir comigo? O Espírito de Deus está atuando dentro de mim para esse tempo. Amém. Capítulo 1 e versículo 8 de Atos dos Apóstolos, para eu encerrar com esse texto, diz assim: mas recebereis poder, diga poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, para que nós precisamos dos dons do Espírito Santo? Para que, através de nós, a palavra de Deus seja confirmada. Amém, irmãos? Nós precisamos dos dons do Espírito Santo para sermos testemunhas do Senhor na terra. De que Senhor? Era Jesus dizendo isso: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Testemunha do quê? Do que ele fez. O que ele fez? Ele andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. O que ele fez? Ele multiplicou pães e peixes. O que ele fez? Ele acalmou a tempestade. Amém, irmãos? O que ele fez? Ele restaurou a vista dos cegos, ele curou leprosos. Então, nós recebemos poder para sermos testemunhas daquilo que ele fez. Não só de palavra, mas também de poder. Amém? Fica de pé comigo.